Justiça americana acusa a brasileira de fraude milionária na cidade de New York. Ela já está presa e aguarda julgamento. Atenção, eleitor! Prazo para solicitar voto em trânsito para a eleição do Brasil termina em 18 de agosto. Documento revela que o número de imigrantes detidos na fronteira cai no mês de junho, mas aumentam as prisões dos coiotes. Cuidado com os bebês. Casos de paretovírus aumentaram nos Estados Unidos. Infecção pode ser letal em menores de 3 meses. E de olho na volta às aulas, especialistas dão dicas para identificar a ansiedade nas crianças e adolescentes, o que pode afetar o desempenho nos estudos. Entenda qual que é a emoção predominante dessa criança nesse momento, né? Olá, muito boa noite. Uma brasileira foi presa sob acusação de fraudar clientes em New York. Ela oferecia serviços de consultoria de investimentos, mas usava o dinheiro do cliente para reformar o seu apartamento e cobrir perdas de outros clientes. Segundo o Departamento de Justiça, ela chegou a desviar mais de 4 milhões e 500 mil dólares. A Carolina Camargo tem todos os detalhes dessa história pra gente. Raquel Moura Borges, de 55 anos, dona da empresa de consultoria de investimentos Global Access Investment Advisor, foi denunciada por clientes e está sendo acusada de ter desviado mais de 4 milhões e 500 mil dólares. Segundo informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a brasileira foi presa no dia 27 de julho ao voltar de uma viagem do Brasil para New York. A empresária é acusada pela Justiça americana por fraudes eletrônica imobiliária com pena máxima de 20 anos de prisão para cada queixa, além de fraude como consultora de investimentos, que prevê pena máxima de 5 anos. De acordo com a denúncia, a brasileira teria prometido fazer investimentos em títulos e imóveis em nome de clientes, mas teria usado o dinheiro para reformar um apartamento na cidade e para cobrir perdas de outros clientes. Os desvios teriam acontecido entre 2016 e 2018. Uma das vítimas declarou ter tido um prejuízo de 2 milhões e 700 mil dólares. Um outro denunciante contou que teve 1 milhão e 950 mil dólares transferidos para a conta da empresa de Raquel. Os nomes dos clientes não foram revelados. Raquel ainda não tem data prevista de julgamento. Apesar da denúncia, o Departamento de Justiça reafirma que ela é considerada inocente até ser julgada por um juiz. Informações importantes aí da Carolina Camargo e a gente vai acompanhar essa história. Agora a gente fala da imigração norte-americana, que revelou que o número de imigrantes detidos na fronteira com o México segue alto, mas foi menor no mês de junho em comparação com os outros meses. Agora, em contrapartida, o número de coiotes presos disparou. A rede de televisão NBC teve acesso a um documento do Departamento de Segurança Interna que revela uma queda de 14% nas prisões da fronteira a partir de maio. No 5º mês do ano, foram 7.700 apreensões. Em junho, 6.800. Analistas acreditam que essa queda representa uma mudança que pode estar associada à política de colaboração com os governos da América Central e de combate aos traficantes de pessoas. De acordo com os dados, essa redução no número de prisões começou logo após uma reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e do México. Ainda segundo o documento, o governo dos Estados Unidos prendeu 240 traficantes de pessoas em apenas uma semana no mês de junho. De acordo com uma investigação do governo norte-americano, mais de 1.300 imigrantes perseguidos por coiotes em países da América Central teriam gastado mais de 50 milhões de dólares desde o mês de abril. Os governos dos Estados Unidos e do México alertam que as chantagens financeiras são uma das principais características dos traficantes e que elas não param nem depois de travessias feitas com sucesso. Especialistas acreditam que o aumento na prisão dos coiotes se deve a uma possível maior colaboração entre as polícias dos países que dividem a fronteira. Agora, uma prestação de serviço para o eleitor brasileiro.
Se você mora no exterior e tem a intenção de viajar para o Brasil na época das eleições em outubro, atenção! Você tem até o dia 18 de agosto, ou seja, 2 semanas aí pela frente, para solicitar a autorização do voto em trânsito, o que significa que você vai informar à Justiça Eleitoral que estará fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, na cidade que você mora no exterior, mas que pretende votar lá no Brasil. Mas é preciso prestar atenção aí em algumas regras. O voto em trânsito é permitido somente para aqueles que estão com o título regularizado e que no dia do pleito estejam em um município brasileiro com um eleitorado acima de 100 mil pessoas. Lembrando que o primeiro turno acontece no dia 2 de outubro. As eleições vão definir 5 cargos: presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Bom, depois do intervalo, tem alerta para quem gosta de cuidar do jardim. Na Flórida, o governo está banindo o uso de fertilizantes até o mês de setembro, porque as chuvas estão levando os químicos para o mar e poluindo as águas. A gente também fala sobre a Covid-19 e as preocupações das autoridades de saúde do país com uma nova subvariante que já foi detectada em 47 estados. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Se você mora na Flórida e costuma usar fertilizantes no jardim, atenção, porque essa atitude pode estar contribuindo para a contaminação das águas das praias do estado. É que na época de chuvas, esses químicos acabam sendo levados até canais, rios e redes de água. Para evitar que isso continue acontecendo, de junho a setembro, o governo emitiu uma medida que proíbe o uso dos fertilizantes que podem poluir a água. Mas cada condado pode ou não aceitar essa regra. Quem nos explica tudo direitinho é a repórter Cone Rocha. A medida aplicada pelo governo do estado da Flórida proíbe o uso de alguns tipos de fertilizantes durante o verão, quando as chuvas são mais recorrentes, como uma forma de proteger a qualidade da água e a saúde da população. O motivo é que as chuvas nesses meses mais úmidos do ano carregam nutrientes tóxicos de fertilizantes que contêm fósforo e nitrogênio, contaminando a água do mar e os peixes. Há mais de 14 anos, essas regras contra o uso de fertilizantes em áreas residenciais e comerciais vêm sendo adotadas em diversos condados que já comprovaram resultados positivos na qualidade da água. Para garantir que a regra seja cumprida, funcionários das prefeituras fiscalizam as empresas que aplicam fertilizantes para que os profissionais sejam devidamente treinados e licenciados. Mas ainda há pouca fiscalização. Entre as alternativas para que essas regras sejam cumpridas mais efetivamente, está no aumento de funcionários para a fiscalização e em multas mais duras por violação. A restrição ao uso dos fertilizantes na Flórida acontece entre os meses de junho e setembro. A pandemia ainda não acabou e de tempos em tempos novas variantes do coronavírus surgem, trazendo junto uma série de preocupações para as autoridades de saúde. A má notícia é que mais uma variante foi identificada em território norte-americano e a contaminação por ela está crescendo muito em comparação com as outras cepas. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a subvariante da Omicron BA.5 ainda domina as transmissões de Covid-19 no país. Mas agora, a nova variante do coronavírus BA.4.6 está crescendo além do esperado. A nova cepa já foi detectada em 47 dos 50 estados norte-americanos. Ela tem mutações semelhantes às outras subvariantes da Omicron, mas é um pouco melhor em evitar a imunidade. Somente durante a última semana de julho, a subvariante BA.5, dominante no país, causou 86% das infecções, enquanto a recém-identificada nova cepa, BA.4.6, causou 4% de novas infecções, o que é considerado alto diante da novidade.
Hoje, o país registra, em média, mais de 122 mil casos diários de Covid-19. Dos 50 estados norte-americanos, 11 apresentam aumento no número de casos. Nos últimos 14 dias, no estado de Nevada, as infecções cresceram 312%. E em Massachusetts, onde há a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, 41%. Agora uma notícia para os brasileiros que vivem em Nashville, mas que também serve aí de alerta para outras regiões do país. Lá no Tennessee, as autoridades de saúde estão em alerta por causa do aumento no número de casos de paretiovírus, que adoeceu 23 bebês. A doença sazonal é comum, mas nesse ano está infectando mais crianças do que o normal. O patógeno é comum e frequentemente produz sintomas leves de um resfriado, mas pode também causar doenças graves e morte em bebês com menos de 3 meses de idade. Por isso, é preciso ficar atento. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ao longo de 6 semanas, 23 crianças foram internadas em um hospital do Tennessee para tratamento do vírus. 21 delas se recuperam sem complicações, mas uma estava em risco de perda auditiva e coágulos sanguíneos, e outra criança sofria de convulsões persistentes, por isso espera-se que ela sofra um grave atraso no desenvolvimento. Ainda segundo o CDC, todas as crianças internadas têm entre 5 dias e 3 meses de idade e eram 100% saudáveis. Um relatório da agência descreveu as infecções como um grupo incomumente grande em comparação aos últimos anos. Médicos explicam que o paretiovírus é tão comum que a maioria das crianças é infectada quando atinge a idade de jardim de infância e seus sintomas incluem coriza e espirros. Mas bebês com menos de 3 meses, e particularmente os mais jovens desse grupo, correm maior risco de doenças graves, como infecções neurológicas. Não há cura para o paretiovírus, mas o diagnóstico pode determinar como os médicos lidam com a doença. Especialistas ainda analisam os motivos que podem ter levado a um aumento nas infecções. Como a maioria dos vírus, o paretiovírus é disseminado por gotículas respiratórias, saliva e mãos. Um casal do Havaí está sendo indiciado por viver durante décadas sob as identidades de crianças do Texas que já morreram. Além da acusação de roubo de identidade e falsidade, a dupla também responde pelo crime de conspiração contra o governo dos Estados Unidos. Foi em 1987 que o Walter e a Gwen obtiveram os registros de certidão de nascimento de 2 bebês do Texas que faleceram. Desde então, nesses mais de 35 anos, a dupla usava as identidades das crianças que se chamavam Bob e Julie. Os promotores federais também incluíram no processo contra o casal fotos deles usando uniformes da KGB, o serviço secreto que surgiu na União Soviética. As fotos foram incluídas como parte de uma moção para negar direito de fiança aos 2. Os advogados do casal disseram que eles não são espiões e que eles usaram o uniforme na casa de um amigo só para experimentar. Os 2 seguem sob custódia do governo americano e aguardam a data do julgamento. No próximo bloco, a gente fala direto com os brasileiros que vivem em Las Vegas. É que os reservatórios de água da cidade estão no limite e a região pode enfrentar racionamento nas próximas semanas. Tem também reportagem especial sobre esse período pré-volta às aulas que tem deixado muitas crianças e adolescentes ansiosos. Sabia que isso pode fazer mal e prejudicar o desempenho deles nas escolas? Fica com a gente que tem dica de especialistas sobre como identificar essa ansiedade nos jovens e, claro, ajudá-los. A gente já volta. Las Vegas vive dias desafiadores com relação à falta d'água. É que os incêndios florestais do início deste ano contaminaram o único abastecimento da cidade. Agora o governo teve que declarar emergência e pode ser que um racionamento seja necessário. A cidade de Las Vegas declarou emergência de abastecimento de água depois que o maior incêndio florestal da história do Novo México, no começo do ano, contaminou o rio Galinas, que é a única fonte de água da cidade. Segundo autoridades locais, o rio foi contaminado com grandes quantidades de detritos e cinzas provenientes do fogo, que a Estação Municipal de Tratamento de Água não consegue tratar.
Na internet, a governadora do Novo México, Michelle Grisham, disse que o estado separou mais de 2 milhões de dólares para garantir que os moradores da vizinha Las Vegas tenham acesso à água potável. Atualmente, a cidade conta com reservatórios que, na taxa de consumo atual, contém menos de 50 dias de água armazenada, de acordo com o prefeito. Ou seja, em pouco tempo, a água acabará e a cidade pode enfrentar um severo racionamento em meio à onda de calor que faz os moradores enfrentarem temperaturas acima de 3 dígitos todos os dias. Agora a gente fala sobre a volta às aulas da garotada. Os pais brasileiros se preparam para esse retorno da rotina com as crianças e adolescentes indo para as aulas. Mas será que esses pequenos estão lidando bem com essa volta aos estudos em meio a esse momento tão delicado na vida de muitas famílias, com a alta inflação e a tentativa de economizar o máximo possível? Especialistas apontam que o nível de ansiedade dos estudantes está um pouco acima do que deveria. A Carla Marinho explica tudo pra gente. Nas escolas já é possível observar a movimentação para finalizar os preparativos a tempo do retorno dos alunos. Nas proximidades, os famosos ônibus amarelo começam a testar as rotas e em casa, pais e filhos também ajustam a rotina para a volta às aulas. O problema é quando, para as crianças, essa expectativa se transforma em ansiedade. A psicóloga e especialista em terapia com crianças e adolescentes, Júlia Amaral, explica que a hora de prestar atenção nesses sinais é agora, antes do começo das aulas. Criança não está dormindo, demora para dormir, acorda várias vezes à noite, ele já pode ser um sinal de que a criança está enfrentando uma preocupação, que é o que antecede a ansiedade. A fome também, porque acaba que é uma maneira de o teu organismo sinalizar. Então, comendo demais ou não tendo fome também é um ponto que os pais precisam estar atentos, porque a criança também pode estar manifestando isso como uma forma de dizer que está, né, enfrentando uma emoção que ela não está dando conta. Tem também as mudanças de humor, que apesar de serem bem características nos adolescentes, nessa época de volta às aulas, podem ficar ainda mais gritantes. Júlia chama a atenção para a participação dos pais no combate ao estresse, ansiedade e depressão. Ajudar essa criança nessa regulação dessa emoção, né? Então, de repente, até trabalhar com a criança, uma respiração, quando você sentir, né, se sentir assim, você pode respirar, você pode ir ao banheiro, lavar o rosto, que ela encontre também recursos, né, para lidar com essa emoção. A criança vai enfrentar um momento novo, um professor novo, talvez colegas novos, né, um reencontro. Como é que vão me aceitar? Como é que vão me ver? Como é que eu vou me encaixar nesse grupo? Então, assim, entenda qual que é a emoção predominante dessa criança nesse momento, né? Acolha essa emoção, reconheça como uma emoção natural de se sentir. Acompanhar as crianças em atividades como o Open House, como é chamado o dia em que as famílias têm a oportunidade de conhecer a escola e os professores, também ajuda a entrar no clima de volta às aulas. Outra dica é ajustar a rotina com atividades em família e incentivar as conversas sobre as expectativas das crianças para essa nova fase. Depois, acompanhar a criança nesse processo, né? Como é que foi, como é que você se sentiu, nossa, que legal, que bom que você conseguiu, ou seja, trazer uma validação para esse momento que não é que parecia ser difícil, ele era difícil diante dos olhos da criança, né? Tá aí, ótimas dicas, é bom mesmo ficar de olho aí no comportamento dos nossos pequenos brasileiros. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de um acontecimento no Canadá. Um pedreiro perdeu a cabeça depois de ser demitido do trabalho. Bravo com a decisão da empresa, ele tomou uma atitude. Começou a destruir casas que estavam sendo erguidas pela empreiteira só para se vingar. O ataque de fúria foi gravado e viralizou na internet. O pedreiro de 59 anos não teve a identidade revelada, mas o vídeo dele provocando uma destruição total depois de ser demitido já é conhecido por todos na internet. Depois de receber a notificação de dispensa, o homem subiu em uma máquina escavadeira e destruiu várias casas de luxo que ele mesmo tinha ajudado a construir.
O homem foi preso e indiciado por dano a propriedades particulares. O prejuízo do ataque de fúria foi de mais de 10 milhões de dólares. Que loucura, hein, gente? Literalmente um ataque de fúria. Bom, agora eu tenho um outro flagrante impressionante para mostrar para vocês. Um vídeo chocante mostra um saltador de parapente escapando da morte segundos antes de colidir com o chão. A queda livre foi gravada por uma câmera presa no capacete dele. Philip foi salvo por literalmente um segundo. Ele fazia um salto de parapente acrobático quando enfrentou uma forte turbulência nos ares, fazendo o equipamento se enroscar. O vídeo desesperador mostra Philip tentando reverter a situação. Ele tenta em queda livre desembolar as linhas ou acionar o paraquedas de emergência, que também se enrolou. Depois de muito tentar, no último segundo possível, antes de um impacto com a terra, ele enfim consegue acionar o segundo paraquedas de emergência. O homem aterriza com força, mas está a salvo. Oh my God! Na internet, o aventureiro sortudo publicou fotos de como ficou o parapente após o incidente. Ele também usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e celebrar, dizendo que este não era um dia para morrer. Esse escapou por pouquíssimo, né? Nossa, que nervoso. Bom, pessoal, no próximo bloco a gente te mostra uma corrida inusitada e fofíssima, que é uma tradição do estado do Minnesota. E tem mais calor à vista nesse verão, gente. Uma nova onda se aproxima e 100 milhões de pessoas em 26 estados estão sob alerta. Daqui a pouquinho eu te conto quais são esses. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e sabe daquelas coisas que a gente mostra aqui no jornal que só acontecem nos Estados Unidos? Pois então aí vai mais uma. No Minnesota aconteceu uma tradicional corrida de corgis, esses cachorrinhos daquela raça que é tão amada pela rainha britânica Elizabeth. Os campeões já estão se preparando para um campeonato nacional em setembro. O evento anual mostra que os corgis não são só bonitinhos, mas também velozes. Milhares de pessoas se reuniram para ver a corrida dos cachorros no maior espírito esportivo. Foi uma festa só. Na pista de corrida, 72 corgis se divertiram e a torcida fez barulho, gritou e torceu até dizer chega. Olha aí o campeão, o número 7, esse baixinho de patas curtinhas chamado Teddy. Agora ele se prepara para encarar o Campeonato Nacional de Corrida de Cachorro, que acontece com animais de todas as raças, separados por categorias. Mas nada profissional, viu, gente? Tudo não passa de uma grande brincadeira. Aliás, tem coisa melhor do que se divertir? No final da corrida de corgis, todos eles correram para o abraço, ou melhor, para as lambidas nos humanos torcedores. Melhor recompensa do que muito carinho não tem, né? E falando em bichos, neste verão aumentou o número de encontros inesperados com os ursos. Em uma das invasões recentes, um morador gravou o animal que atacou a sua geladeira, fazendo aí tranquilamente uma refeição. Olha só. Eles estão dando pinta em todos os estados. É que com o verão, eles sempre saem da toca. Assim, muita gente nesses dias tem flagrado os ursos norte-americanos pertinho ou dentro de suas casas. O mais novo e curioso registro aconteceu na Carolina do Sul. Um urso gigante chegou na porta de uma casa e, acreditem, tocou a campainha. Tudo isso às 3 horas da madrugada. Como ninguém atendeu o bichinho, ele reclamou e foi embora.
A Wendy, moradora da residência, diz que nem ouviu nada, só percebeu que algo aconteceu quando viu a bagunça no jardim. Foi aí que ela viu as câmeras e deu de cara com essa cena. I think I might have screamed a little like, oh my gosh. Na internet, o vídeo fez o maior sucesso e virou piada. Uma pessoa escreveu: "Por que um urso toca sua campainha?" E o outro disse: "Ele estava fazendo uma entrega de comida." Deve ser a geração que assistiu muito o desenho do urso Catatal, né? Bom, e falando em urso esperto e comilão, em Connecticut, este homem flagrou um urso dentro de casa. A invasão começou pela garagem, mais especificamente pela geladeira. O animal abriu ela e devorou o que tinha dentro. Depois, seguiu para casa. Bill lembra que usou uma cadeira e um cadinho de coragem para espantar o urso de casa. E conseguiu. Mas no dia seguinte ele conta que o animal estava de volta, que comeu um pacote de marshmallows e outros lanches. He had everything on the floor in there, eating. Parece que de agora em diante, todas as portas da casa do Bill vão ter que ficar bem trancadas. As imagens são fofíssimas, né, gente? Mas deve ser um susto. Bom, se acontecer esse encontro inesperado com ursos com algum brasileiro, grava, manda pra gente, que a gente exibe aqui no jornal. Fechou? Bom, agora a gente vai para a hora da meteorologia. Vamos ver como é que vai ficar o tempo em todo o país amanhã. A gente começa o mapa por Boston, sempre, olha lá, sol forte, assim como em New York, máxima de 94, sobe mais em Washington, 95. Em Miami, tempo encoberto, mas em Orlando, sol brilhando todo dia, máxima de 94. Em Dallas também, olha a temperatura subindo, mínima de 83 e máxima de 103. Em Seattle, em Washington, vai chover amanhã, mínima de 53 e máxima de 68. Em Las Vegas, 99 de máxima, em São Francisco, 71 e em Los Angeles, 85. Toda essa região aqui da costa oeste, vocês veem que o sol vai brilhar bastante nessa quinta-feira. Bom, e como vocês viram aqui no nosso mapa, as temperaturas vão seguir altas em todo o país nesta semana e há a previsão de uma nova e forte onda de calor nos próximos dias. Com isso, mais de 100 milhões de moradores do país estão sob alerta para clima extremo até sexta-feira. Ao todo, 26 estados fazem parte da lista de locais onde é preciso ficar atento. As regiões das planícies do sul e do nordeste do país serão as mais afetadas. As temperaturas, segundo os meteorologistas, vão passar de 100 graus em muitas cidades. Também são esperadas quedas de energia. O pico de calor dessa onda será na quinta-feira. Então, a orientação das autoridades é evitar exposição prolongada em espaços abertos, comer regularmente e, claro, beber muita água. Em caso de sintomas de insolação, como tonturas, enjoos e visão turva, descanse. Se não houver melhora, procure uma emergência. Vale lembrar que um estudo recente mostrou que entre 2008 e 2017, mais de 20 mil pessoas morreram aqui nos Estados Unidos por complicações ligadas ao calor extremo. Então, por favor, se cuidem. A nossa edição de hoje do Américas no Ar fica aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite. E agora vocês ficam com o último episódio dessa temporada da série Todas as Garotas em Mim. Uma boa noite, gente!